Boa noite, amigos queridos. Mais uma vez aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo, a obsessão e a terapêutica espírita. Estamos na nossa 16ª aula. Já estamos na terceira parte do livro. Esse livro, Obsessão e Desobsessão, de onde tiramos todos esses ensinamentos que estamos aqui ministrando. E hoje nós vamos ver o capítulo 3, Oração e Jejum, e o capítulo 4, a equipe da desobsessão. Vamos lembrar que após o nosso estudo, estaremos no chat respondendo às perguntas que porventura tenham ficado dúvidas. Então, como sempre, nós fazemos a nossa leitura do Evangelho, e a leitura do nosso Evangelho está no capítulo 25, no item 1, e diz: Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Jesus. Então, assim já bem preparados, fazemos a nossa prece, mais uma vez, e levando nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a nossa boa amiga, irmã Maria Angélica, pedindo muito a ajuda desses espíritos, instrutores do mundo maior, que aqui se encontram, Senhor, nos envolvendo. E envolvendo também todos aqueles que estão participando do estudo, para que todos tenham suas percepções abertas ao entendimento do que aqui será dito. Obrigada, Senhor, e que assim possamos, em seu nome, iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o nosso capítulo 3 chama-se Oração e Jejum. A nossa querida Sueli Caldas Schubert nos diz que para nós trabalharmos num trabalho desse teor, precisamos ter muita responsabilidade, porque não é um trabalho fácil, não é um privilégio estarmos trabalhando nessa área e nem estamos em uma posição de superioridade, porque isso não faz parte da doutrina espírita, isso não faz parte do movimento espírita. Mas a responsabilidade é fundamental, porque nós vamos ter requisitos especiais para trabalharmos num trabalho desse teor. Então vamos ver nesse capítulo o que ele nos fala a respeito disso. É preciso ter jejum. Que jejum é esse? Jejum é a abstenção e superação dos vícios. Que vícios são esses? Maledicência, o orgulho, a vaidade. Vejam só como eu trabalho bem. Nossa, como eu sou boa nessa tarefa. Orgulho, não é? Superação dos vícios do álcool, da bebida, da alimentação pesada. Tudo isso nós precisamos desenvolver. Oração, sintonia com os planos superiores. Estarmos sintonizados, porque o trabalho é de lá para cá. Então, essa sintonia com os mundos superiores faz com que nós estejamos sempre numa sintonia boa, elevada, para esse trabalho que é de grande responsabilidade. Então, para isso, há uma preparação. E nós vamos ver qual é essa preparação para esse trabalho. O que nós devemos fazer para estarmos assim preparados. Não seremos os melhores, mas precisamos nos esforçar para nos preparar bem. Então, não exige um curso específico
Antes, é um conjunto de requisitos. Então, nós vamos ver quais são esses requisitos que são importantes para nós estarmos trabalhando no trabalho de desobsessão. Primeiro, é a integração no centro espírita, onde se vincula. Isso é muito importante. A casa espírita onde nós estamos trabalhando é a casa espírita que nós vamos receber a orientação para esse trabalho. Então, todo o trabalho mediúnico, seja ele reunião mediúnica, tratamento espiritual, evangelização infantil, evangelização de adultos, palestra pública, passes, qualquer trabalho mediúnico, nós precisamos estar vinculados a um centro espírita. Por isso que nós dizemos que não é qualquer pessoa que vai dar passo numa reunião pública. Eu posso ter lá um palestrante que venha de uma outra casa, que é co-irmã nossa, mas ele não pode dar passo na nossa casa se nós não convidarmos, porque o trabalho ele não está com vínculo com aquela casa, a casa espírita. A não ser que nós convidemos, estamos com poucos médios e solicitamos esse médio passista a dar o passe, com a orientação da direção da casa, né? Uma permissão. Mas normalmente todo o trabalho tem um vínculo com a casa onde você ali está. Estudo metódico e progressivo da doutrina. É aquele estudo que tem que ser diário, ininterrupto, progressivo, para que nós nos preparemos cada vez mais para qualquer tarefa mediúnica que a casa nos convidar. Então, o médium que não estuda não está preparado. O médium precisa estar ligado ao estudo, porque o estudo vai esclarecer as mentes. Ele vai, através do estudo, muitas vezes, por exemplo, quem vai dar o passe, precisa fazer o estudo do passe. Quem vai trabalhar com as crianças precisa conhecer a metodologia de como vai lidar com aquelas crianças num trabalho de orientação. Precisa estudar aquilo. Quem trabalha numa mesa mediúnica, num grupo mediúnico, precisa entender os passos, o que acontece numa mesa mediúnica. Eu não posso chegar numa casa, eu tenho que estar com mediunidade, porque a mediunidade é do homem, ele não é da doutrina espírita. Eu tenho mediunidade na igreja evangélica, na igreja católica, na igreja presbiteriana. A mediunidade é do homem, mas a doutrina espírita tem as orientações adequadas para aqueles que chegam com mediunidade. Então, qual é a orientação? Primeiro precisa estudar, ele precisa compreender o que está acontecendo com ele. Então, o estudo é primordial para esse trabalho. Larga experiência em trabalhos mediúnicos. Como é que eu vou ter experiência em trabalho mediúnico? Que experiência é essa? Como é que eu tenho que fazer para trabalhar, para eu adquirir essa experiência? É trabalhando no nosso dia a dia, com as mesas mediúnicas, com o passe, com o tratamento, com as orientações que a casa oferece nesse setor mediúnico. Então, eu vou me aprimorando, eu vou estudando, eu vou cada vez mais me aprimorando e vou, com o tempo, com o estudo, a gente vai ver lá na frente o que acontece. Lá no finalzinho da aula nós vamos mostrar, né, numa mesa mediúnica, como é que eu vou adquirindo essa experiência. Vamos ver mais na frente. Esforço por a sua transformação moral. Olha, nós não somos aquelas pessoas preparadas ainda para esse trabalho, mas nós vamos fazer um esforço. É o esforço de cada dia, ó, empenho em modificar-se momento a momento, trabalhando as nossas dificuldades que são grandes, né? Isso a cada minuto do nosso dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, a todo instante. Precisamos fazer essa mudança para a nossa transformação. Vamos vencendo essas más tendências que nós trazemos e incorporando o lema: fora da caridade não há salvação. Então, assim, já que nós vamos mudando a nossa conscientização, nós vamos também trabalhar a nossa caridade.
E como é que eu trabalho a caridade? Vários tipos de formas diferentes para que a caridade seja desenvolvida. Não só a caridade de dar o dinheiro, não só a caridade de dar o alimento, não só a caridade de dar roupas, mas a caridade no ouvir, a caridade de ter paciência com aquela pessoa que está trazendo dificuldade, a caridade de amparar, enfim. Vamos ver no capítulo seguinte, no slide seguinte, quem são essas pessoas que praticam a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Então, Kardec, essa frase é de Kardec, ele não diz fora da doutrina espírita não há salvação. Por quê? Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja evangélica não há salvação. Fora da igreja presbiteriana não há salvação. Então, se cada um de nós acharmos que a nossa religião é que salva, nós estamos negando a salvação também de outras igrejas. Então ele diz que fora da caridade não há salvação, porque a caridade ela pode ser praticada em qualquer religião, em qualquer lugar que nós nos encontrarmos. Então quem é aquele que pratica a caridade? Será aquele que se preocupa e se interessa pelo próximo e se sensibiliza com a sua dor. Aquele que tem interesse em socorrer qualquer irmão aflito, sobrecarregado. Aquele que está trazendo a dor e que nós amparamos esse irmão pela dor que ele traz. É aquele votado às coisas mais elevadas, desligando-se das coisas mais imediatistas do mundo. Ora, Regina, você está dizendo o quê? Que então eu tenho que me desligar do mundo material? Não, das coisas imediatistas do mundo. Eu tenho que olhar para as coisas do mundo espiritual. Eu sou espírito. Eu tenho que me ver como espírito. Altivo dizia, eu tenho que pensar espiriticamente. Eu tenho que pensar como espírito que eu sou. Mas eu estou vinculado à Terra. Eu preciso da matéria para eu crescer, para eu evoluir. Eu preciso estar aqui. Mas eu tenho que me ver como espírito. E tenho que me desligar dessas coisas materialistas quando eu precisar me voltar para as coisas do mundo espiritual. Ou seja, eu estou trabalhando num trabalho mediúnico. Ah, hoje eu não vou não, eu vou para o cinema. Ah, hoje eu não vou não porque eu tenho uma festa para eu ir. Eu estou sendo o quê? Eu não estou me desligando dessas coisas do mundo, em detrimento das coisas espirituais. Eu tenho que colocar à frente a minha responsabilidade nesse trabalho. Mas eu sou um homem do mundo. Depois eu vou resolver os problemas do mundo espiritual, que estão aqui para serem resolvidos. Eu vim para passear, para me divertir, né? Para eu participar do mundo material também, que é dado para mim como forma de crescimento, porque as dificuldades desse mundo material é que fazem com que eu cresça, com que eu evolua. São alavancas do meu progresso. Então, tudo isso é útil, mas eu preciso me olhar como espírito que sou e não me desligar desse trabalho espiritual em detrimento das coisas do mundo material. Alguém que medite, que reflita e sinta os ensinamentos espíritas que nos ilumina a consciência. Então eu preciso refletir, sentir, meditar em cima de tudo aquilo que a doutrina espírita, que os ensinamentos espíritas traz para mim. Então vem Leon Denis em nosso socorro e nos diz: não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Então, aqueles princípios que nós estamos aprendendo, superiores. Praticar tudo isso no nosso dia a dia. Leon Denis era sábio, né? Então, traz para nós muitos ensinamentos maravilhosos. Os espíritos nos orientam.
Vamos ver o que os Espíritos dizem para nós. Que nós precisamos nos preparar cotidianamente para os trabalhos. Qualquer trabalho mediúnico precisa de preparo. E o nosso preparo para esse trabalho que nós vamos realizar de grupo mediúnico, nós vamos ver lá na frente quais são esse tipo de preparo que nós temos que ter para o trabalho. Mas eles nos dizem que precisamos, em qualquer trabalho, precisamos nos preparar no nosso dia a dia, não somente na hora do trabalho. Então, para isso, precisamos estar vigilantes 24 horas do dia para nós não cairmos na teia da desarmonia, da irritabilidade, né? com palavras de desordem, no desequilíbrio espiritual que muitas vezes nós entramos. Precisamos vigiar. Podemos ser convocados a qualquer momento para socorrer. Ora, o que eles querem dizer para nós disso aqui? Podemos ser convocados a qualquer momento para socorrer. Porque a qualquer momento a espiritualidade nos utiliza. Por exemplo, nós vamos num hospital visitar uma pessoa. Nós não vamos chegar no hospital e vai dar passe nessa pessoa. Não. A pessoa está precisando de ajuda. Mas eu estou tão preparada. Eu estou ali com a minha mente voltada, pensamento para o alto, rogando a Deus pela restauração dela. Aí os espíritos se utilizam dessa possibilidade que eu estou tendo no momento, o meu fluido saudável, o meu pensamento reto, da minha vontade de ajudar, e eles retiram de nós o fluido. E ali envolve aqueles pacientes, todos aqueles pacientes daquele hospital que estão precisando de ajuda. Vejam só, a qualquer momento eu posso socorrer. Se eu estou num shopping, por exemplo, uma pessoa desmaia em algum lugar, se eu estou preparada, os espíritos vão me conduzir até lá, para que eu possa, com a minha organização, com a minha disciplina, porque eu não posso chegar ali e ficar tocando nas pessoas ou dando passe, não é isso, mas eles vão me utilizar também dessa boa vontade minha, desse meu fluido bom, para dar o alívio. E para eu poder me sintonizar com o alto, porque muitas vezes, muitas pessoas estão ali para ajudar aquelas pessoas, mas não se sintonizam com o alto. Então, se eu tiver essa prática da sintonia com a espiritualidade superior, eu posso ajudar. Então, vejam só, a qualquer momento eu posso socorrer. A preparação dos encarnados representa a sintonia imprescindível com o alto. Então, aquele que está bem ligado, né? Aquele que está bem preparado para essa ajuda. Então, a oração, que é a sintonia com os planos superiores, eu estou sempre ligado a essa oração, e o jejum, né? Dessas paixões, dos vícios, de tudo aquilo que é sombra em nós e ao redor de nós. Se nós tivermos a oração e estivermos nesse jejum que ele nos ensina aqui, né? É jejum das atitudes, dos comportamentos, dos vícios, né? da matéria, né? Se nós estivermos sintonizados nesses dois, na oração e no jejum, nós podemos ajudar em qualquer situação que nós nos encontrarmos. Então, após o nosso capítulo 3, que fala da oração e do jejum, nós vamos agora ver o capítulo 4, a equipe da desobsessão. Então, vamos ver que a nossa querida Sueli nos fala sobre isso. Leiam esse capítulo, porque nem tudo nós podemos colocar na aula. Colocamos as coisas principais, mas é um capítulo rico em detalhes, e vocês podem, assim, lendo, se informando cada vez mais desse estudo, né? Para que vocês possam se preparar cada vez mais para esse trabalho. O médium
que não possui um vínculo com uma instituição espírita e que não participe de trabalhos organizados sob a diretriz kardeciana, correrá sérios riscos se se dispuser a trabalhar por conta própria. Mais uma vez, a Sueli fala para nós da importância do vínculo com uma instituição espírita, porque é nosso apoio. A casa espírita é a nossa proteção, porque é da casa espírita que nós tiramos todas as diretrizes para esse trabalho. Eu preciso estar vinculada, até porque essa proteção espiritual que nós recebemos é da nossa casa espírita, né? E também que não deixe de participar dos trabalhos organizados sob a diretriz de Kardec. Então, estamos ligados à doutrina espírita, aos ensinamentos da doutrina espírita. Por quê? Porque por mais proteção espiritual que tenha, por melhor boa vontade que demonstre, não estará suficientemente estruturado para enfrentar a equipe dos obsessores. Eu preciso ter entendimento, eu preciso estar preparada para enfrentar os obsessores. Quem são esses obsessores? São meus grandes inimigos? Não. São irmãos que viveram aqui no mundo encarnados, aqui viveram e aqui foram muitas vezes maltratados, foram vilipendiados, usurpados dos seus direitos e retornam ao plano espiritual levando toda essa raiva, todo esse estado de desarmonia que muitas vezes eles adquiriram aqui no plano terreno e voltam para o mundo espiritual da mesma forma que eles daqui saíram. Então eles precisam ser ajudados. Eles não tiveram aqui, talvez, uma orientação, eles não tiveram a palavra de Jesus, eles não tiveram orientações de nenhuma religião. Então, muitas vezes, eles retornam levando todas essas situações ruins que eles vivenciaram. Precisam ser trazidos para a mesa mediúnica para serem ajudados, para serem socorridos, mas eles trabalham também no mundo espiritual em equipe e muitas vezes são muito trevosos e muitas vezes nos derrubam, querem nos derrubar muitas vezes. E precisamos estar muito preparados, mas muito preparados para enfrentar. É uma atividade, não é difícil essa atividade de trabalhar num trabalho mediúnico desse teor, mas precisamos ter bastante conhecimento, estarmos muito bem amparados pela espiritualidade superior. Como é que essas equipes funcionam? Então vamos ver como é que atuam os espíritos, né, e como é que essas equipes de espíritos desencarnados, que são equipes formadas no plano espiritual, como é que eles funcionam? Eles se reúnem para se fortalecerem. Nós nos reunimos para nos fortalecer também. Nós não somos fortalecidos pelo estudo, pela doutrina espírita. Eles também se reúnem, mas para fazerem o mal. Por quê? Porque são ignorantes, porque eles não têm conhecimento, porque eles foram maltratados, porque eles voltaram ao mundo espiritual levando muito ódio no seu coração, porque eles desconhecem as leis divinas, porque eles desconhecem as orientações que foram trazidas por Jesus do amar ao próximo como a si mesmo. Eles não sabem disso. Eles só sabem que eles foram maltratados. Então, eles se reúnem no plano espiritual para atingirem os seus objetivos. E aí eles usam de mil artifícios e sutilezas para desanimar, enganar e afugentar aqueles que vêm em socorro de suas vítimas, quando não lançam mão de outras providências mais graves e danosas, porque eles podem fazer coisas do arco da velha. Nós achamos que não, mas que eles fazem. Por exemplo, nos afastar do trabalho. Ah, não vai hoje não. Você não está vendo que você está com dor de cabeça? Olha o seu mal-estar, como você está cansada. Você está com tanta dor, por que você vai ao trabalho hoje? Então eles ficam inspirando em nós, intuindo nossos pensamentos,
para que nós aceitemos essa inspiração deles e nos afastemos do trabalho. Quando estamos em vigilante, nós aceitamos e não vamos mesmo. É aquele médico que, por qualquer motivo, ele não vai ao trabalho mediúnico, né? Não vai ao trabalho de ajuda, de socorro. A gente vai mesmo arrastados, né? E vamos chegar lá e vamos melhorar muito, porque aquilo tudo vai passar pelo trabalho que a gente está realizando. Então, como nós temos o nosso passado delituoso, como nós vivenciamos nossas experiências, e tudo isso está plugado em nós, e eles têm esse acesso, nós nos tornamos presas fáceis desses irmãos, atormentados e atormentadores. Por quê? Por que nós nos tornamos presas fáceis deles? Porque o nosso ascendente moral sobre eles ainda é bastante hesitante. Ou seja, nós não temos ainda aquela ascendência como Jesus tinha. Jesus simplesmente chegava perto de um obsediado, que está sob a influência de um espírito obsessor, e impunha suas mãos ou olhava para aquele espírito. E ele, pela sua magnitude, para a sua ascendência moral irresistível, eles se afastavam, obedeciam. Mas nós não. Nós temos que usar o argumento. Nós temos que ajudá-los, mostrando a ele que nós estamos ali trabalhando por amor. E que, por amor até a ele, nós ali nos colocamos. Que somos vítimas também, que fizemos coisas do passado que não são, que são delituosas, mas estamos ali para consertar juntos. Assim que nós devemos conversar com ele. Irmãos, nós sabemos dos nossos enganos, mas estamos aqui para consertar e queremos te ajudar, né? Então, essas culpas que nós trazemos do passado estão plugadas em nós, né? Estão ali juntos a nós. E assim nos tornamos essas presas fáceis deles. Mas precisamos conversar, precisamos orientar esse irmão, que está tão distante das orientações divinas, tão distante de Jesus. Muitas vezes nem ouviram falar de Jesus, nem de doutrina espírita, nem de Deus, nosso Pai, dos quais eles são filhos, né? Que são filhos de Deus, e precisamos assim ir aos pouquinhos. Num trabalho mediúnico, a primeira vez que o espírito chega, ele é retirado da mesa e é conscientizado disso? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele precisa vir muitas vezes à mesa para serem orientados, né? Para que sejam ajudados. Por isso é um trabalho repetitivo. Muitas vezes nós trabalhamos em mesa, no grupo mediúnico, muitas vezes nós falamos assim, aquele trabalho é chato, é a mesma coisa sempre, é cansativo. Não muda para nós, porque a orientação é sempre a mesma para todos os espíritos, mas muda para aquele irmão que chega. E é tão bom a gente sentir que no trabalho, esse um irmão é resgatado pela espiritualidade superior. Quanta alegria nos traz aos corações. Como é bom poder ajudar. Como é bom poder fazer a caridade. E aí, a nossa querida Sueli nos diz que somente equipes especializadas é que devem entregar-se a esse ministério. Bem preparadas, bem integradas, para poder ajudar, para poder socorrer a tantos irmãos doentes, necessitados de ajuda. Então, trabalho de desobsessão. Compromisso assumido no plano espiritual. No livro Libertação, André Luiz nos traz muitos relatos de médiuns que falharam na sua missão como médiuns. Uns desistiram, outros não quiseram trabalhar como médiuns, se afastando desse trabalho. Livre-arbítrio. Ele não está recriminando ninguém, porque eles pediram no plano espiritual para virem com esse compromisso. É um compromisso que nós assumimos a nível espiritual, muitas vezes.
E muitas vezes nós desistimos, nós não queremos, viemos com a mediunidade e não queremos trabalhar essa mediunidade. Mas essa mediunidade, esse trabalho, nos ajuda porque nós iremos ressarcir dívidas do nosso passado, né? Nos dedicando com resignação, perseverança e muito amor a essa tarefa. Então, muitas vezes nos desviamos das nossas missões, nos desviamos daquilo que nós pedimos para nós realizarmos em nome de Jesus. A equipe de encarnados tem função específica e de grande responsabilidade, mas se submete à equipe espiritual que dirige e orienta os trabalhos em todo o seu desenrolar. Então, vejam bem, função específica e de grande responsabilidade. O médium tem que estar preparado, as mesas precisam estar preparadas, nós precisamos saber qual é o estudo que vai ser realizado, já fica tudo anotado no caderno, as páginas que vão ser lidas. Tudo isso é uma organização nossa, onde determinado médium vai sentar, que de preferência senta-se no mesmo local onde se sentou da última vez. E assim nós vamos fazendo o nosso trabalho específico, que é de nos colocarmos à disposição, já preparados pela espiritualidade, já pela conscientização do trabalho, pela responsabilidade que nós temos do trabalho, mas a equipe espiritual é quem vai orientar todo o desenrolar do trabalho. O que significa? Significa que eles é que vão trazer os espíritos. Nós não sabemos quais são os espíritos que vão chegar. Eles vão selecionar os espíritos para serem recebidos pelos médiuns. Determinado médium vai receber qual espírito, né, que vai estar ali presente, precisando ser ajudado. São muitos, mas eles procuram os mais necessitados, eles enviam os mais necessitados, deixando os outros ouvirem. Então, é um trabalho muito junto, né? Encarnado e desencarnado. E esta equipe, a equipe de encarnado, submete-se à direção de um mentor ou de um instrutor espiritual. Então, esse mentor é que nós vamos ser guiados por esse mentor ou instrutor espiritual, que responde por todas as atividades já programadas para os dois grupos, o de encarnados e os de desencarnados. Então, nós, encarnados, já programamos as nossas atividades, já sabemos da nossa parte o que nós vamos fazer, e os desencarnados também, sob a orientação do mentor ou instrutor espiritual, que vai comandar o trabalho através também de um médium. Num grupo harmônico, que já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade socorrista e que se coloca como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, a reunião cresce em produtividade pela consonância do trabalho. Então, aqui nós vamos ter um grupo harmônico. Então, cada vez mais, esse trabalho vai aumentar. Cada vez mais, os médiuns vão sendo, assim, escolhidos para trabalhos até de maior relevância. Por quê? Porque a equipe está coesa, a equipe está unida, a equipe está preparada para o trabalho que vai acontecer. Então, nós nos fazemos escolher, assumindo então tarefas que são escolhidas pelo próprio plano espiritual para desenvolvermos mais tarde em trabalhos mais elevados. E quando nós não atendemos aos requisitos que os benfeitores aguardam? Há situações que nós não atendemos. Quando chegamos muito mal a casa, às vezes, pode acontecer. Nós vamos ver no próximo slide. Mas eles dizem que eles nos dão demonstrações de elevada compreensão, tolerando nossos desvios e abusos, omissões e indisciplinas. Eles são muito amorosos para conosco. Então, eles atendem a nós em todas as nossas dificuldades. E como nos desviamos da conduta adequada? Ali um irmão que se entrega à maledicência, outro irmão que não se prepara, abusando da alimentação, que a gente aprende que a alimentação
num trabalho de mediúnico, ela precisa ser uma alimentação bem leve, saudável, abstendo-se da carne vermelha, evitando o álcool, não usando fumo. Tudo isso é estar preparado para o trabalho. Outro irmão põe em vigilância quando se deixa contagiar pela irritação desmedida. E aí, quando isso acontece, ele vem também acompanhado de vários irmãos espirituais que estão na mesma faixa de sintonia dele e vai para a mesa mediúnica assim. As queixas que fazem, as lamentações da vida, ou mantendo rixas familiares, brigas dentro das suas próprias casas, tudo isso é uma conduta inadequada daquele que vai trabalhar um trabalho mediúnico, inapropriado para o trabalho, né? São condições, são desvios de conduta que nós precisamos estar atentos para nós não deixarmos cair nessas situações. As condições inadequadas dos componentes da equipe, ou seja, nós que somos médios que vamos trabalhar, exigem dos irmãos abnegados e invisíveis do plano espiritual providências de emergência para colocá-los em situações menos constrangedoras. Olha, eu chego numa mesa mediúnica, depois de ter acontecido tudo isso, de ter comido comida que não deveria naquele momento, de ter falado, de ter me entregue à maledicência, de ter brigado em casa, enfim, de ter me desarmonizado bastante. Olha aqui, o mundo espiritual vai ter que tomar providência. Vejam bem aqui uma ideia, né, nessa imagem, né, de uma reunião espírita vista do mundo espiritual. Olha aqui, os espíritos, muitos espíritos desencarnados aqui, trevosos ou ignorantes, indisciplinados, querendo entrar na reunião. O que acontece com o mundo espiritual? Ele precisa o quê? Isolar, imantar a casa com vibrações, com energias, né? Para que esses espíritos não penetrem nessa reunião, para não atrapalhar. Aqui vemos uma reunião pública, mas o mesmo acontece numa reunião mediúnica. O exemplo é o mesmo. Vamos ver aqui. Além disso, depois de toda a confusão que nós criamos pela nossa desarmonia, nós vamos levar essas companhias espirituais que vão se sintonizar nessas faixas de frequência inferiores, porque nós baixamos a nossa vibração. E os nossos amigos abnegados e invisíveis vão ter um trabalho imenso conosco, porque eles vão precisar o que? Neutralizar tudo isso. Então, daí ocorre o motivo pelo qual os obreiros prepararam os recintos por faixas fluídicas que isolam, impedem, neutralizam ou anulam as interferências das vibrações desequilibradas extraprogramadas. Olha só, nós é que vamos muitas vezes atrapalhar o trabalho do mundo espiritual. Eles vão precisar nos isolar, eles vão precisar, ao invés de cuidar daquele trabalho, né, somente dos irmãos que vão ser trazidos para o socorro, vão ter também que nos isolar, porque nós estamos ali despreparados para esse trabalho. E assim, com a equipe já preparada e sintonizada com os objetivos que ali serão desenvolvidos, então aí, os dois grupos vibrando num único diapasão do amor conseguirão operar e produzir muito, alcançando, em nome de Jesus, abençoados frutos. Porque ali vai se dar uma doutrinação mostrando aquele irmão, ignorante ainda, conhecimento das coisas divinas, que ele precisa seguir o caminho dele, que ele é um espírito desencarnado, que está trazendo com razão dor dentro dele, porque isso é um atendimento fraterno que nós fazemos. O irmão está com raiva, com ódio, porque tem razão de estar, mas que ele precisa deixar de lado todos esses sentimentos ruins para o bem dele, porque ele é um espírito que precisa caminhar.
Mas será, Regina, que todos são atendidos? Não, muitos não são atendidos, mas muitos são orientados e são encaminhados para o plano espiritual já com outra conscientização. É um trabalho lindo, maravilhoso, e por isso precisamos estar atentos para o preparo. É a oportunidade bendita de reacender a chama da fé nesses corações tão amargurados. E esse trabalho, meus irmãos, é maravilhoso. É um trabalho de muita recompensa, e principalmente quando nós estamos preparados para ele, levando a palavra que ajuda, que incentiva, que dá bom ânimo a esses irmãos que chegam tão atormentados. É a fé, a esperança, né? E o amor que vai sendo desenvolvido em cada um desses irmãos queridos. Então vem Jesus, bate a porta, e ele vem ali para nos ajudar, porque nós pedimos o socorro, nós pedimos ajuda. Vem, Senhor, nos ajudar. E ele diz, bata, e a porta vai se abrir. Então, nós tenhamos assim muita responsabilidade, nós que estamos nos preparando para um trabalho mediúnico, ou nós que acreditamos que possa trabalhar num trabalho mediúnico, porque esse trabalho é de pura caridade, de ajuda a esses irmãos tão necessitados. Então vamos nos preparar, meus irmãos, vamos estudar, vamos aprender cada vez mais os caminhos para nós nos entregarmos a esse trabalho de tanto amor e de tanta ajuda a tantos irmãos. E assim, Senhor, felizes, com mais uma tarefa assim, a que nos colocamos agradecendo muito essa oportunidade que estamos tendo nessa vida aprender e socorrer a tantos. Que possamos, Senhor, nos empenhar cada vez mais no estudo, na preparação, porque ao sermos chamados, Senhor, para te ajudar, estejamos aptos a atender a esse chamado, trabalhando em seu nome, Senhor, junto a essa espiritualidade tão querida. Obrigada, Senhor. Na próxima semana estejamos juntos novamente, reunidos, para esse trabalho de luz, de esclarecimento, de abertura das nossas mentes, Senhor, para o trabalho mediúnico. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Graças a Deus. Então, a nossa próxima aula é o capítulo 5, o dirigente, e o capítulo 6, o doutrinador. Vamos lá então agora para o chat, onde nós vamos responder as dúvidas. Ok? Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus em seus corações. Até a próxima, se Deus quiser.